seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos ter uma live especial. Então vamos lá, então. Quero convidar você a convidar mais pessoas a estarem aqui. Bastante gente já entrando, que bom. Bastante gente já estava aqui esperando. Que legal. Seja muito bem-vindo, mamães, papais, escolas, professores. Tenho certeza que hoje aqui vai tirar muitas dúvidas de vocês. Algo que para quem trabalha com escola ou para quem é de escola, tem filhos em escola, então é um tempo de comemorar. E para esta comemoração, de acordo com esse decreto que entrou em vigor a partir de agora, no dia 26, sábado, ele foi sancionado, nós vamos convidar então a escola aberta, a Isabel, vai nos auxiliar aqui a esclarecer algumas dúvidas, o que esse decreto abrange, referente também às consequências do cenário de tudo que aconteceu, das múltiplas dimensões que isso impacta, que é referente à criança, referente às famílias, referente à sociedade, claro, também referente aos professores, referente às partes da equipe escolar que se esforçaram em todo esse período, em todo esse tempo. E para os professores e equipe escolar, eu quero fazer um convite especial, que nós mudamos o link lá da bio para um grupo que nós vamos auxiliar os professores e equipe gestão escolar. Quarta-feira agora nós vamos fazer uma live pelo Instagram, só com professores e equipe escolar, para que a gente consiga internalizar o que é ser uma escola essencial. E isso daí tem que estar ativado na identidade de você, professor, gestor, mantenedor. Vocês têm que se ver agora como um serviço essencial, como um médico, como um dentista, como múltiplas tarefas que são essenciais. Parabéns às escolas por ser um serviço essencial aqui no estado de São Paulo. Então, estou esperando a Isabel vai entrar e nós vamos conversar. Então, enquanto isso, entra lá no link da bio. Se você é professor, gestor escolar, equipe escolar, gostaria muito que você fizesse parte. Nós vamos fazer um encontro na quarta-feira à noite pelo YouTube e nós vamos auxiliar vocês quanto aí a parte de... Pera aí que ela falou que ela já me chamou. Pera aí, então, deixa eu ver se é essa daqui. Espero que seja, senão... Quem é? Vamos ver. Se você tem dúvida referente à parte de escolas abertas, pessoal, referente à parte do decreto, referente à parte dos impactos que aconteceram, entra aí, manda aí uma mensagem. Eu acabei aceitando mais pessoas, foi isso? Tem uma outra pessoa aqui que eu não sei quem é. Oi, Isabel, tudo bem? Oi, tudo. Eu não consigo nem soltar essa outra pessoa. Eu tô aqui, a outra pessoa eu não sei quem é, que você aceitou. Tá escuro, e eu não consigo liberar aqui, eu acho que eu apertei errado na hora de aceitar. Então, quem for, se puder sair um pouquinho, ou daqui a pouco volta, e quem sabe participa e agrega aqui no nosso bate-papo. Isabel, seja muito bem-vinda. Ela tá vendo, olha ali. Ela saiu. Mas fica aí, hein, ó. Pessoal, convidem papais, mamães, convide a equipe escolar, convide professores, convida a vizinha, convida a sogra, convida a vovó, convida o vovô. Pessoal, hoje nós vamos ter essa live especial aqui com a Isabel. Qual é o intuito? 2 intuitos. Um é que a gente possa conversar com vocês e mostrar para vocês o impacto tremendo que aconteceu na sociedade decorrente à escola estar fechada. O que aconteceu em alguns outros locais, o que está acontecendo, quais são as perspectivas que vai acontecer com os nossos filhos. Eu sou pai de 2 princesas, a Isabel de 3, então a gente quer conversar com vocês sobre o impacto que acontece, tanto com os nossos filhos, com as nossas famílias, com a sociedade. E aí, mais para o finzinho, a gente vai conversar com vocês referente também à parte do decreto aqui para as escolas de São Paulo. Se você acha que esse assunto interessa para alguém que tem crianças ou professor, alguém, manda no grupo aí do Zap da escola para que mais pessoas sejam bem informadas quanto aos processos que estão acontecendo. Para iniciar, então, esse bate-papo especial, quero dar parabéns para a Isabel. Obrigada. Isabel, ela faz parte do movimento Escolas Abertas e eles foram, entre aspas, os precursores ou os principais a brigarem pelas escolas abertas.
O que acontece, pessoal? Não estou falando que foi um sindicato, não estou falando que foi alguma empresa direcionada à escola ou um dos múltiplos sindicatos que acontece. Eu estou falando que, entre aspas, algumas mães preocupadas com os desenvolvimentos do seu filho viram a necessidade, a importância da escola. Se a Isabel, se eu estiver errado, a Isabel vai me corrigir. E elas se uniram. E a gente sabe o poder que uma mãe tem. Agora, algumas mães conseguiram fazer um decreto estadual entrar em vigor, do qual elas foram em câmaras municipais, em câmaras estaduais, com vereadores, com deputados, com secretários de educação, vice-prefeito, vice-governador de São Paulo, que eu ouvi algumas coisinhas, e tantos outros profissionais que elas alcançaram. Isabel, muito obrigado. A gente já falou com todo mundo. Já falei? Então vamos acabar, pessoal. A gente já falou com todo mundo. A gente já falou com todo mundo? Já. Então seja bem-vindo, Isabel. Apresenta um pouquinho mais sobre o movimento Escolas Abertas, quem vocês são, quem vocês representam, o que vocês esperavam a princípio, vocês esperavam chegar onde vocês chegaram. Vamos lá, fica à vontade. Bom, o nosso movimento é um movimento de sociedade civil. Como você falou bem, é um movimento que começou com mães indignadas com a situação que a gente viveu ano passado, né? A grande inversão de valores que a gente viveu, de ter bar, restaurante, academia, shopping, tudo funcionando, menos escola, né? E aí a gente, né, acompanhando as notícias com muito fervor, e a cada nova coletiva vinha um adiamento da data de reabertura das escolas. E aí, quando definitivamente em novembro a prefeitura suspendeu o processo de abertura das escolas que estava em curso, né, que tinha começado com o ensino médio em outubro, e em novembro deveria vir o ensino fundamental, e ela suspendeu esse processo de abertura, a gente chegou à conclusão que não era mais possível, que a gente não podia continuar assistindo de camarote, né? As nossas crianças sendo educadas remotamente, enquanto a sociedade estava levando uma vida bastante próxima do normal, só que com protocolos, né? Então, a gente começou esse movimento, Escolas Abertas. A gente, de fato, jamais poderia imaginar que ele fosse tomar a proporção que ele tomou. Ficamos muito felizes com a proporção que o movimento tomou, mas isso só nos mostra que a gente encabeçou uma necessidade que a própria sociedade estava tendo, né? O nosso movimento é um movimento de sociedade civil, a gente é um movimento apartidário, a gente não tem nenhuma filiação com nenhuma instituição, com nenhum partido, com nenhuma escola, é um movimento de sociedade civil, e a gente vê na proporção que o nosso movimento tomou, o quanto essa demanda por escola e por essencialidade da educação era uma demanda que estava reprimida, né? Porque a gente, enfim, hoje em dia, a gente tem um apoio de quase entre as nossas redes sociais, o nosso manifesto e etc. A gente tem o apoio de quase 250 mil pessoas, né? Então, é uma coisa que tomou um volume muito, muito grande, né? E aí, e a nossa persistência, a nossa perseverança em conseguir abrir as escolas nos levou, né, a nos reunir com autoridades e etc. E eu diria que a nossa grande conquista foi esse decreto da essencialidade da educação no estado de São Paulo, né? Para a gente foi, de fato, assim, uma grande conquista. Sensacional, Isabel. Como muitos colocaram aqui, vocês estão representando muitas pessoas sem ter uma representação formal, né? Isso que é legal. Sim. Vocês não são Sim. sindicato, vocês não estão recebendo e vocês dedicaram tempo e esforço. Eu acho que nada para uma mãe, né? Eu acho que não tem nada que pare o movimento que é formado por mães. Porque mãe, quando vê o seu filho sendo prejudicado por algumas ações, a mãe ela é a verdadeira leoa
E aí acho que Sim, são algumas leoas que foram sim. muito bravas, vamos colocar assim, muito Ó, bravas em defender os seus filhotes, né? Não, não é brava no verdade. sentido de parabéns, viu? Muito obrigado. Muitos Obrigada. colocaram aqui. Pessoal, a gente vai conversar daqui a pouquinho. Eu vi que alguns escreveram aí referente professor, vacina. Eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre os protocolos e aí a gente vai entender um pouquinho. Se você é professor, trabalha em escola, eu estava falando aqui no início, a gente vai fazer uma live na quarta-feira. Lá no link da bio, a gente vai ativar o que é uma escola essencial. E aí você tem que ser um profissional da educação essencial. Isso que aconteceu, pessoal, é algo tão grandioso. Eu trabalho com isso, hoje na parte com escolas há quase 10 anos. A gente vê, infelizmente, uma classe que é subvalorizada, uma classe que é inferiorizada pela sociedade, por pais. O nosso maior público hoje, ele é uma escola, são escolas privadas. E às vezes nos treinamentos a gente até brinca assim, Isabel, qual é o nome do dono aqui da escola? Daí eles começam a falar assim, isso, são os pais. Porque entra naquele jargão assim, estou pagando. Então, assim, muitas vezes o professor ele se sente funcionário dos pais, seja da escola pública, ele se sente subvalorizado. Então, assim, ninguém fala com orgulho, eu sou professor. E aí vocês têm que entender que, a partir de agora, vocês são um serviço essencial. Eu sei que pode ter medo, pode ter receio, pode ter alguma insegurança, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas vocês têm que se sentir essencial, vocês têm que se sentir super valorizado, né? Assim, eu faço parte, assim como um hospital tem que estar aberto, assim como vários locais, como o mercado, a escola também ela entra como um serviço essencial. E a gente quer trabalhar daí com os gestores escolares, então tem um link lá na bio, se você puder entrar, a gente vai cair num grupo do WhatsApp e a gente vai mandar um link para você dessa conversa que a gente vai ter, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês. Isabel, eu quero começar a falar com você um pouquinho sobre as consequências que geraram com o advindo da escola fechada. Eu acredito que você viveu isso na sua casa, eu vivo na minha, alguns desses daqui, e eu acredito que muitos que estão aqui, para não falar todos, eu acredito que muitos, em algum desses cenários aqui impactou. E um pouquinho antes, pessoal, eu não conhecia a Isabel, e aí a gente conversou uma hora atrás, e a Isabel falou assim, conversei estavam me explicando sobre uns dados referente ao último ano, nível de aprendizado, o que aconteceu. E ela falou assim, eu fiquei horrorizada, porque talvez ela veja isso, eu também vejo isso na minha casa. Eu sou pai de uma princesa de 13 e de uma outra princesa de 3. Então, eu vejo isso que a Isabel falou, e aí eu queria que a Isabel falasse um pouquinho disso daí, que depois eu vou pontuar, de vários estudos que já foram comprovados, alguns déficits que aconteceu na criança, na família e na sociedade. Quer começar, Isabel? Posso começar? Bom, vamos lá. Primeiro falando sobre a minha casa, né, que foi o motivo pelo qual eu comecei o movimento. Eu tinha 2 filhas em idade de alfabetização e um filho no ensino médio, no ensino fundamental 1. E de cara eu vi que não funcionava, né? O ensino remoto, atividade remota para criança de 4 anos, 6 anos, é muito complicado. Mas o movimento me deu a oportunidade de sair da minha casa e olhar nisso como um todo, né? A gente fala muito, nossa, online é difícil, online é difícil. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de quantificar o quão difícil ele é e de entender o real impacto que a gente tem de um ano de escolas fechadas, né? Então, o primeiro desses estudos, eu tive uma reunião, um call com um pesquisador nesse fim de semana, que me trouxe um dado que foi assim, que eu já tinha observado na minha casa com a minha filha mais nova. Qual a idade dos E seus que filhos, Isabel? Meus filhos têm 5, 7 e 9 anos, né? Que eu via que a minha filha mais nova não memorizava as coisas que ela aprendia no ensino remoto, e eu fui uma mãe bem dedicada. Ele passou para mim que, na média, as crianças não aprenderam nada ano passado. Nada. Não é que elas aprenderam menos, não é que elas aprenderam um percentual do que seria esperado. Elas não aprenderam nada, né? O ensino remoto, ele teve o seu papel importante para manter o vínculo
com a escola. Então, se a taxa de evasão, e mesmo assim, né, a taxa de evasão que gira num ano normal em torno de 10%, chegou a 25% no ano passado, né? Então, o ensino remoto, ele serviu apenas para que essa taxa de evasão não fosse ainda maior do que aquela que a gente está observando, né? Em termos de aprendizado, nada, né? E aí, a gente tem um outro projeto nosso do Escolas Abertas, que a gente desenvolveu uma pesquisa, e a gente estima que no ano passado, 1.800.000 crianças deixaram de ser alfabetizadas no estado de São Paulo, né? Ah, mas isso se recupera. Não se recupera. Sabe por quê? Porque o desenvolvimento cognitivo do cérebro, ele só funciona de uma certa forma numa certa idade. Por que que as pessoas que não foram alfabetizadas na infância e vêm a frequentar a escola já na vida adulta têm tanta dificuldade de ser alfabetizada, né? Porque o cérebro não funciona mais da mesma forma, né? Existe uma razão pela qual a gente é alfabetizado numa faixa etária da nossa vida e não antes ou depois, né? Isso não se recupera. É um tempo que passou e que não se recupera. Quer dizer, o impacto de 1.800.000 crianças não alfabetizadas em São Paulo, no estado de São Paulo, né, no estado mais próspero do Brasil, né, que tem a maior capital da América Latina, isso você pega 5, 10 anos de hoje, a gente vai ter um estado mais violento, a gente vai ter um estado com menos segurança, com menos oportunidades de trabalho, com pessoas mais pobres, né? Com mais desigualdade. A gente vê muito de perto os impactos da Covid todo dia, né? Porque tá todo dia lá, a gente sabe quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram internadas, mas a gente não está dando a mesma importância e não está acompanhando com o mesmo fervor os impactos do fechamento das escolas por um período tão prolongado, né? E esse impacto vai ser devastador. Eu arrisco, inclusive, a dizer que nos próximos anos, o impacto do fechamento tão prolongado das escolas no estado de São Paulo vai ser mais relevante do que o impacto da pandemia, porque ele vai nos acompanhar ainda durante muitos anos, né? Saindo dessa parte de perda de aprendizado, a gente entra na parte de danos à saúde mental, né? Do problema de saúde mental que as crianças estão enfrentando. Recentemente, a gente publicou nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, não sei se foi ontem, se foi hoje, um estudo do CDC que diz que as consultas psicológicas e psiquiátricas de crianças de 5 a 11 anos aumentaram 24% no ano passado. E acima dessa idade de 11 anos, aumentaram 31%. Quer dizer, além da gente ter crianças e jovens analfabetos, teremos crianças e jovens com problemas mentais, né? Isabel, que vão sofrer de problemas mentais, que vão ter que se tratar de problemas mentais, né? E a gente sabe que muito da excelência no aprendizado e da capacidade de aprendizado está relacionado também ao bem-estar emocional, né? Isabel, então, isso daí a gente está falando ainda de quem tem condições financeiras de investir nisso. Exatamente. A grande maioria não tem ou não tem sequer o conhecimento dessa necessidade que o filho apresenta. Fiz uma live na semana passada com uma médica e foi muito boa, doutora Luísa, uma nefropediatra. E ela estava comentando da tríade escolas, famílias e crianças. Muitas das doenças, das necessidades que a criança apresenta, seja de alfabetização, cognitivo ou de alguma patologia, muitas vezes é dentro da escola que isso é descoberto.
Então, assim, muitas vezes o pai tem um filho, ou muitas vezes nós pais somos cegos para as dificuldades que os nossos filhos têm para desenvolver algumas habilidades, algumas tarefas. E na escola é essencial, porque é lá que o pedagogo, aquele que foi instruído, que desenvolveu para olhar para a criança e enxergar as necessidades, as demandas que ela tem, é estes profissionais que muitas vezes é melhor do que eu como pai, não tenho a menor dúvida, porque eles cresceram e desenvolveram para isso. Hoje, com as escolas fechadas, o pai vê a criança chorando, fazendo uma manha, dormindo errado, comendo errado, comportamento errado, o pai acha que é normal. E nada que um celular ou um docinho não acalma a ferinha que está em casa. Nós aqui, Isabel, nós trabalhamos aqui com o Seu Educação, que através das escolas nós atendemos muitas famílias com essas necessidades. Então aqui nós trabalhamos com psicólogo, fono, nutricionista, pedagogo. Esses 4 profissionais fazem atendimento aos pais. Isso que você está falando, a gente escuta aqui, ó, nessas baias aqui, ó, todos os dias. Então a equipe Isso são famílias absolutamente privilegiadas, né? Sim, são famílias absolutamente privilegiadas. Mas aí o que está acontecendo ainda um distanciamento social ainda maior, sabe? Aonde esses que estão da escola pública, que muitas vezes é o que tem uma maior vulnerabilidade social, é o que está lá na rua, é o que não está sendo assistido. Deixa eu só falar algumas coisinhas assim do que os estudos apresentam, Isabel. Questão de crianças é a vulnerabilidade social, é a alteração emocional, é o déficit de aprendizado, alteração do sono, alteração da alimentação, gravidez precoce, obesidade, sedentarismo, violência doméstica, abuso sexual, uma série de coisas que estão acontecendo com as crianças e que os pais preferem, muitas vezes, ter a escola fechada do que ter o refúgio para a criança. E você sabe, Eric, que a gente, um outro dado que a gente recebeu, né, nessa nossa caminhada por escolas abertas, é que a educação sozinha, ela é a grande responsável pela desigualdade social no Brasil, né? Quando você analisa a desigualdade social, você tem vários fatores, né? Você tem raça, sexo, credo, enfim, gênero e tal. A educação sozinha, ela tem um impacto na desigualdade social maior do que todos os outros itens analisados juntos, né? Então, a gente não só está criando uma geração de crianças sem alfabetização, com déficit de aprendizado, doentes, com saúde, doentes mentalmente, etc., mas a gente está criando um abismo, né, social que a gente vai levar anos para recuperar, né? Se conseguirmos, né? Porque então, tem coisa que não recupera mais. Se você falar de uma gravidez na adolescência, você não recupera mais. Houve uma infecção, aumentou o número de suicídio infantil. Quando você já starta uma doença psicológica, emocional nessa criança hoje, ela vai acarretar isso para toda a vida, porque são traumas. A gente falou das crianças. A família aumentou o estresse, porque a mãe tem que fazer as suas atividades da casa, do home office, dos filhos. As mulheres foram as maiores impactadas, né? Não tem a menor dúvida. Aí dizendo que o nível de ocupação de emprego das mulheres está de volta aos anos 90, né? Porque as mulheres na pandemia, dentro do círculo familiar, né, foram duramente afetadas, né? A gente tem aí todos esses estudos que falam que a ocupação de cargos das mulheres caiu drasticamente durante a pandemia. Então, o fechamento das escolas, ele impacta, obviamente, não só a criança, mas a sociedade como um todo, né? Todos nós, enquanto sociedade, independentemente de onde a gente vem, a nossa condição, vamos ser afetados de forma relevante pelo fechamento prolongado das escolas, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Isabel, deixa eu só responder um conterrâneo seu aqui. O Alex é do Rio de Janeiro. Ele perguntou, queríamos o acesso ao kit de documentos. No link quem quiser, tem um documento que é do Dr. Márcio Bittencourt, que fez uma live sensacional com o Dr. Paulo e a Lana semana passada, na Escola Aberta, sensacional. Mas quem quiser esse documento dele, manda um direct
que depois eu encaminho o PDF do documento do Dr. Márcio, que ele vem comparando tudo e muito obrigado, Dr. Márcio, por Sim, ser pesquisador a sensacional. nossa página na internet tem todos os estudos que eu estou citando aqui, tá? Para quem não souber aí, Pessoal, se nosso alguém Instagram aqui é não segue Escolas Abertas, abertas. sigam eles, porque assim, eles têm, eles pegam muitos dados e eles jogam lá com muita agilidade de informação. Sigam Escolas Abertas, que não tem a menor dúvida, vale muito a pena. Além da questão das crianças, das famílias, tem questão da sociedade. Então, assim, se a escola está fechada, quem cuida? Ou é os avós, ou normalmente são crianças menores de idade que ficam cuidando das crianças. E eu te falo que às vezes a minha filha de 13 anos tem que cuidar da minha de 13, porque eu e minha esposa temos que fazer alguma coisa e a gente acaba deixando. E não é uma realidade nossa, é uma realidade de muitas famílias, que você tem que deixar um tempo ali para você sai orando, pedindo a Deus, mas você tem que ter uma rede de apoio, né? Nós precisamos dessa rede de apoio. E a escola, ela sempre foi esse braço forte que nos auxiliou nessa questão de rede de apoio. Com o fechamento das escolas, aumentou o número de crianças na rua, consequentemente, violência contra as crianças, número de acidentes com as crianças. Quantas escolas fecharam, quanto desemprego aumentou. Então, assim, o fechamento da escola tem um impacto social significativo. Tem vários estudos que falam que um ano perdido, são 4, pelo menos. Mas na educação infantil é a que mais é prejudicada, porque a sinapse, a neuroplasticidade do cérebro que está em formação, não vai conseguir. Uma das coisas, Isabel, que o ano passado, entre aspas, foi perdido, é porque a gente memoriza através de experiências. E uma tela não tem experiência. Você não tem experiência. Isso não gera memorização. Eu entendi o que vocês falaram. Mas é numa sala de aula que todo aquele ambiente que é preparado, com o exemplo da professora, com a ansiedade do sinal, tudo aquilo te gera afirmar a sua memória. Então, assim, realmente há uma perda significativa do ano passado em termos de conteúdo. O cenário, a estrutura escolar é formada para isso, e nós pais temos que entender isso. Sim, eu acho que essa perda de aprendizado é clara, enfim, todos os estudos mostram isso, né? Eu tive um caso na minha casa mesmo, com os meus 3 filhos, que estudam na mesma escola e tiveram a mesma educação desde o dia 1, na aula deles, no primeiro ano da escola, eles leram um livro. Né? A minha terceira filha leu esse livro online, remotamente. Né? Se você perguntar para o meu filho de 9 anos, ele se lembra do livro, ele leu em sala de aula. A minha filha de 7 anos, que leu em sala de aula, ela se lembra do livro. E a minha filha de 5 anos, que leu o livro há 6 meses atrás, não se lembra dele. Então, é um pouco que está falando das experiências. Né? É isso que vai gerar uma memória afetiva. Isso. E quando você fala aí da sociedade, eu queria acrescentar só um comentário. Quando você fala, às vezes eu tenho que deixar a minha filha de 13 anos olhando a minha de 3, porque eu tenho que fazer uma coisa, a minha esposa tem que fazer outra. E os profissionais de linha de frente? E a enfermeira que dá plantão em hospital de Covid? E a médica que dá plantão no UTI? A caixa do supermercado, do açougue, da padaria, estão sem nenhum amparo, né? A gente recebe relatos emocionados de médicos, de pais de linha de frente, que falam: se a gente continuar com as escolas fechadas, eu vou ter que parar de dar plantão na UTI de Covid, né? Porque eu não tenho com quem deixar o meu filho. É uma cadeia, então, né, se você olhar todos os países que fizeram lockdown, mesmo os lockdowns mais rigorosos, como a gente viu na Inglaterra, né? A Inglaterra passou por o Reino Unido, né? Passou por um processo de lockdown muito severo. As escolas permaneceram abertas para os profissionais de linha de frente e para os alunos em vulnerabilidade. Quer dizer, é inaceitável que num momento em que essas pessoas colocam as próprias vidas em risco, que o Estado, né, através da educação, não esteja lá presente para amparar esses profissionais, né? Para dizer, vai tranquilo,
vai para o hospital tranquilo, seu filho está aqui sendo bem cuidado. É de uma falta de civilidade, de compaixão, de empatia, para usar aí as palavras do momento, né, que não tem tamanho. Realmente é assustador. Eu só falo uma coisa aqui, que a Lana passou aqui e você falou que você está arrasando. Lana, você está muito bem representada, viu? Você está muito bem representada. Fala dela que ela acabou de arrasar lá no estúdio também. Aprendi com ela. Vocês estão multiplicando. Então, assim, muito bom. Aprendi tudo Pessoal, com a gente ela. vai falar daqui a pouquinho dos protocolos, tá? Se os prefeitos podem ou não podem. Eu conversei hoje também com o Kleber, que é um dos advogados de vocês, que ele fez uma live incrível também com a Lana. Perguntei se ele tem uma possibilidade também de tirar dúvidas aqui ao vivo da equipe. Ele falou que ele está vendo essa possibilidade. Então, talvez a gente consiga o Kleber também emprestado aí de vocês. Legal. Para ele vir trazer mais alguns esclarecimentos. Kleber é maravilhoso. Pessoal, os impactos da escola fechada... Pessoal, entenda uma coisa. Nós não estamos falando que o Covid é mentira. Nós não estamos falando que as UTIs estão vazias, que ninguém está morrendo, é mentira. Não somos negacionistas. Não somos negacionistas. Nós não estamos falando que isso não acontece. Nós não estamos falando que a culpa é do governo federal, estadual ou municipal. A gente não está falando que a culpa é de ninguém. O que nós estamos falando são consequências que o Covid gera. Nós temos que entender que tudo há dois lados. Há um lado benéfico da escola fechada e há um lado não benéfico da escola fechada. Então, o que nós estamos falando são que alguns estudos apontam implicitamente as consequências disso. E que nós pais temos que falar assim, poxa, se eu não levar meu filho para a escola, eu também tenho consequências. Muitos pais pensam que não levando o filho para a escola, o filho dele vai ficar bem. Deixa eu te falar uma coisa. É raro, para não falar que não é nenhum, caso confirmado assim, de contaminação em escolas entre crianças. É muito, muito, muito raro. Agora, nas casas, é a coisa mais comum que tem. Criança que se contamina não é na escola, são muito raros casos. E daqui a pouco a gente vai falar dos protocolos. É muito raro, pessoal. Se eu puder trazer esses dados aí para você, dos estudos que a gente publica, para quem quiser ver lá nas nossas redes, a transmissão que tem se observado nas crianças, ela é doméstica. Né? Essas crianças estão pegando vírus de adultos das suas famílias, né? Aí todo mundo fala assim, mas aí vai para a escola e vai levar o vírus para todo mundo. Não vai, porque os índices de transmissão de uma criança para um adulto é de apenas 7%. Entre crianças é de apenas 3%. Isso sem considerar a utilização de barreiras e protocolos, né? A gente tem um estudo recente aí do CDC americano que diz que com o uso de máscara, o distanciamento social entre crianças pode ser reduzido até 90 centímetros. Né? Quer dizer, uma coisa que a gente achava, não, tem que manter 1 metro, 1,5 metros. Não precisa. A gente tem um exemplo prático de todas as escolas que estão funcionando na Europa, desde maio do ano passado, onde não é obrigatório o uso de máscara até 11 anos. As escolas não são foco de transmissão. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um benefício que os nossos protocolos prevêem o uso da máscara nas escolas, né? Reduzindo ainda mais a chance de transmissão na escola, né? Então, as crianças não levam o vírus para a escola e não transmitem o vírus para a escola na proporção em que se fala ou se ouve falar, né? Principalmente quando adotados as medidas de proteção e os protocolos sanitários, né? E aí a gente tem um excelente estudo, que é um estudo dá para a gente parar de falar um pouco de países estrangeiros e de cidades fora de São Paulo. A gente tem um estudo muito relevante que foi publicado pela própria Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, que analisou as escolas em São Paulo que abriram desde setembro, outubro do ano passado até o início desse ano. E esse estudo comprovou que a transmissão nas escolas chegou a ser até 33 vezes por cento inferior que a transferência na comunidade. Ou seja, as crianças estão mais protegidas na escola, sim, porque a escola é um ambiente controlado. A escola
é um ambiente onde os protocolos são seguidos. Então, para a gente parar também de olhar para outros países e olhar um pouco aqui para a nossa casa, a gente tem um embasamento científico de que as nossas escolas são, sim, seguras e que elas são o lugar mais seguro para as crianças estarem durante a pandemia. Isabel, nós desenvolvemos nesse período de início de pandemia protocolos para mais de 170 escolas em vários estados do Brasil, então nós fazemos esses protocolos. E o protocolo, muitos pais às vezes têm até insegurança referente a esses protocolos. Eu te falo que acho que todas as escolas são mais seguras do que minha casa, porque o desinfetante que é aplicado, o modo que é aplicado e a frequência que é aplicado é muito maior do que na minha casa. Outra coisa, o protocolo ele não inicia na escola. E aí os pais eles ficam perdidos quanto a isso, porque o protocolo inicia lá na casa do papai e da mamãe. Quando ele encaminha o filho doente para casa. Quando o pai está sintomático e encaminha o filho para casa. Quando o filho teve febre à noite, ele não conta nada para a escola e ele manda o filho dele para a escola. Quando ele vai para a praia, vai para o shopping, ou ele tem uma reunião social, e ele manda o filho dele para a escola. O protocolo ele não começa na escola. O protocolo ele começa na minha casa como pai. Alguém que é responsável, que sabe que meu filho vai estar numa sociedade e que eu tenho que preservar por eles também. Então, assim, o protocolo, quando a gente faz com as escolas, os pais eles têm que preencher um termo de ciência, se responsabilizando por informar a escola precocemente ou não enviando o filho dele doente para a escola. Mas o problema é que muitos pais, eles acham que a responsabilidade é da escola e a responsabilidade é minha na minha casa. E só há uma continuidade dessa responsabilidade lá na escola. E muitas vezes os pais eles geram atritos ou conflitos com a escola em termos de disputa, e não é verdade. Há um único beneficiado com todo esse decreto, tudo isso que nós estamos falando. Nós só falamos até agora das crianças. Então nós estamos tentando proteger o desenvolvimento dessa criança, porque vai afetar até financeiramente a vida dela, o trabalho dela, o relacionamento dela. E a de dela. todas nós, Consequentemente, é a sociedade que está envolvida quanto a isso. Então, assim, se nós não entendermos as questões do protocolo como as famílias sendo o que inicia e o que termina, e a escola só é um meio quanto a isso. A escola, a gente vê que a grande maioria dos professores são envolvidos, são responsáveis, porque o protocolo sai também da casa do professor, volta para a casa do professor, o protocolo. Então, assim, parabéns ao professor, porque a grande... Só para pegar aqui um copo d'água. Pode pegar água. Vai lá, Isabel. Um minutinho. Parabéns a todos os professores, a vocês que são empenhados. Então, quero aproveitar e reforçar um convite. Nós vamos fazer quarta-feira uma live para profissionais da área da educação, porque vocês são essenciais. Você tem que ativar isso, essa identidade em vocês, que você é alguém essencial. Então, lá no link lá da bio nosso, tem um grupo do WhatsApp para vocês entrarem, que a gente vai mandar um link para vocês. E a gente vai ter uma reunião para... Professores, equipe escolar, mantenedores, entenda uma coisa, vocês são serviço essencial hoje, vocês são considerados da mesma importância de um hospital estar aberto, é vocês estarem abertos. A volta vai ser com os 35%, de acordo com a fase, aí entra as questões da fase, não é aberto de qualquer jeito. Tem algo que é sadio, que é organização, para voltar tudo sem risco. Mas vocês são considerados algo que é primordial hoje para o nosso Estado. Parabéns, que isso daí você tenha alegria por isso. Que você uma grande conquista. É uma grande conquista. É uma grande conquista. Ó, eu sou enfermeiro, a educação sendo valorizada como ela deveria desde sempre ter sido valorizada. De sempre. Né? E essa oportunidade... É um pouco que até... o secretário estadual de Educação escreveu um artigo na Folha esse fim de semana e ele fala que sem educação não tem ciência, não tem medicina e não tem vida. E é um pouco por aí, né? A essencialidade da educação é inegável. E eu queria voltar só num pontinho, quando eu comecei a tossir, que você levantou sobre o medo. É natural que as pessoas tenham medo, né? Se a gente parar para pensar aqui qual foi a nossa primeira vez que a gente saiu de casa, depois de ficarmos trancados, né? Lá no ano passado, de março a junho, que ninguém saía, que estava tudo fechado, a gente sentiu medo. E aí a gente saiu a primeira vez com máscara, passou álcool gel, saiu a segunda vez, e a gente viu que era possível viver com segurança
seguindo protocolos. E a mesma coisa acontece com a escola, né? É natural que as pessoas sintam aquele medo inicial, mas isso, com o tempo, vai sendo acalmado, porque as escolas com protocolos são seguras. E se tem um lugar que segue rigorosamente os protocolos sanitários, são as escolas. Né? Então, é natural que as pessoas tenham medo, é natural que esse medo vá se dissipando com o tempo e conforme a gente vai ganhando confiança, né? Mas tem que confiar. A gente não viveu de março até hoje aqui seguindo protocolos. Por que os protocolos não funcionariam só nas escolas? Né? Pessoal, então, entenda uma coisa, que os protocolos vai ser bom para as crianças, vai acabar a escola Tite, aquelas doenças que as crianças pegavam na escola, vai diminuir a incidência de doenças sobre a vida dos professores, da equipe escolar, vai ser bom para as famílias. Essas questões de protocolo, não pensem que vão morrer dentro das escolas, porque ficaram. A escola investiu, a escola comprou, fez a capacitação da equipe, adquiriu novos materiais, novas formas das coisas. Então, assim, não pensem vocês que isso vai diminuir. Isso tende a manter a grande parte. Isso é bom para quem? Isso é bom para a sociedade, é bom para todo mundo. O que nem assim, aconteceu uma fatalidade em Campinas e aí entrou uma mãe também, foi lá e brigou, entrou a Lei Lucas. Nós já fazíamos essa capacitação de primeiros socorros desde 2011, mas a partir de 2018 foi sancionado, 2019 ela entrou em vigor, e hoje é uma lei federal o treinamento em primeiros socorros para a escola. E qual o impacto disso? O impacto é que a equipe, no começo a equipe falava assim, sabe, mas eu vou ter que saber fazer isso, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, não preciso. Eu falei assim, como não precisa? A educação ela é muito além disso. A educação é além do ensinar, vocês conseguem avaliar a criança com uma integralidade que muitas vezes eu, papai, eu não consigo enxergar. Então, assim, vocês vão sair como maior, a escola vai sair como o maior beneficiário disso daí. Isabel, tem muita gente perguntando aqui do decreto. Vamos falar um pouquinho só do decreto, então, para eles? Esse decreto, então, que ele é um decreto estadual, Estado de São Paulo. Estadual, Ele é válido para todos os municípios do Estado de São Paulo, correto? Isso. Na verdade, o decreto é uma grande conquista, né? Porque ele supre aí uma lacuna que existia desde o início da pandemia, né? Se você olhar lá a lei federal e depois os decretos estaduais que foram feitos para tratar das restrições durante a pandemia, esses decretos, primeiro, vamos olhar aqui para São Paulo, já que o decreto trata de São Paulo, o decreto lá de março, que trata da pandemia aqui em São Paulo, ele falava exclusivamente de atividades privadas e atividades não essenciais, né? O decreto da pandemia no estado de São Paulo, ele não trata de atividades públicas, né? E a educação foi deixada de fora disso. E como não havia uma menção expressa de que educação era essencial, ela foi tratada como atividade não essencial até então, né? Com o desenvolvimento do Plano São Paulo e, enfim, todas as pesquisas e conhecimento científico que o governo do estado, imagino que adquiriu, eles fizeram um decreto bastante relevante, que é o de dezembro de 2020, que diz que as escolas poderiam permanecer abertas em todas as fases do Plano São Paulo. Né? Que é o 65.384, né? Exatamente. Mas esse decreto, ele tratava exclusivamente das atividades presenciais, mas não fazia essa declaração de que essas atividades eram essenciais. E esse decreto do dia 27 de março, né, que foi publicado dia 27 de março, de 26 de março, ele vem complementar o decreto de dezembro de 2020, dizendo que essas atividades presenciais são, sim, essenciais. Que é o 65.597, né? 65.597 agora. Isso. Então, se preencheu aí uma lacuna regulatória que existia, né? Agora não existe dúvidas de que educação é essencial, e isso leva a educação, eleva a educação para um patamar de segurança jurídica, da saúde, segurança pública, e etc. Né? Então, é uma grande conquista. Como atividade essencial, os prefeitos, né, dos municípios de São Paulo devem seguir esse decreto,
né? Enfim, realmente o resultado de um trabalho bastante árduo aí que a gente tem feito nesses últimos 4 meses junto às autoridades, né? Pessoal, para o prefeito ele não seguir esse decreto estadual, ele vai ter que fazer um decreto dizendo que a educação na cidade dele não é essencial. Exatamente. E não é só fazer um decreto, eu não quero abrir. Ele vai ter que levantar dados comprovando que no município dele aquela atividade não é essencial, tá? Então Sim. é algo muito difícil disso acontecer, visto que todos os apontamentos da ciência e estatística apontam por uma seguridade de volta às aulas, onde criança infecta pouco, onde criança transmite pouco. O maior risco dentro das escolas, dos protocolos que nós fazemos, não é na sala de aula, não é no pátio, não é no refeitório. O local com maior risco dentro da escola é a sala dos professores, a garrafa de café, é a jarra d'água. São esses contatos entre adultos que o risco é maior. Falar a criança, efetivamente, ela é muito baixa transmissora. Por que as escolas fecharam, então? Porque imaginou-se que, a princípio, o coronavírus fosse semelhante à gripe influenza. E a gripe influenza, ela tinha uma alta taxa de agressividade sobre a vida das crianças. Então, fechou-se no mundo inteiro. Mas viu que a aplicação com a criança é totalmente diferente, graças a Deus, sobre a vida dela. E que não impacta como impacta no adulto. E dessa nova variante, a P1, o que aconteceu que antes, a outra variante original, ela impactava muito mais acima de 50 anos. E essa variante P1, ela impacta de 30 a 50 anos. Então, as crianças continuam com uma taxa muito baixa, não alterou a taxa de infecção em criança, não aumentou a mortalidade, não aumentou a internação. O que houve nesse tempo foi uma internação elevada por SARG, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave, que isso tem todos os anos, que isso é normal. Se você for pegar todos os anos, estatisticamente, é normal, é esperado. Agora, em outono, se você tem filho, se prepare. É o resfriado, é a gripe, é uma laringite. São as doenças de outono e inverno que começa a aplicar, que não tem nada a ver com o coronavírus. Com Covid. Não tem nada a ver. Tem um ponto jurídico aí que eu queria acrescentar, Eric, que eu vi que você conversou bem com o Kleber, que apesar do prefeito poder editar um decreto falando sobre a não essencialidade da educação no seu município, esse decreto não teria sustentação jurídica, porque a educação ela não é uma atividade de interesse local. Né? A educação ela é regulada na legislação brasileira, começa na Constituição Federal, tem a Lei de Diretrizes Federal. A Isabel, para mim, travou, pessoal. Para vocês, a Isabel travou também. Estava lá falando do decreto estadual, artigo 6º, está constituído como educação é um direito de todos. Sou eu que estou travado, é a Isabel que está travada. Fala aí, pessoal. Será que sou eu? A Isabel que travou, né? Eu estou me mexendo, né, pessoal? E a Isabel caiu. Então, vamos continuando aqui. Vou esperar ela chamar de novo. Pessoal, entenda uma coisa. Dos exemplos que o Kleber, que é um dos advogados da Escolas Abertas, auxiliando a fazer, ele sinalizou algo assim. Um prefeito não pode parar o metrô, porque o metrô, quem regula é o Estado. E o que o Estado fez? O Estado foi lá e pegou a educação e falou assim, a educação é do Estado agora. A educação é do Estado. Então, um prefeito, ele vai ter que ir lá e tirar do Estado e falar assim, Estado, eu quero administrar a educação do meu município. Então, o prefeito ele vai ter que ter um argumento muito bom, plausível, para que ele consiga retirar o poder do Estado. Pessoal, isso é algo muito difícil. Eu vi aqui que Guarulhos fala... Pessoal, falar todo mundo pode falar, o sindicato pode falar, algum secretário pode falar.
vai ser difícil executar. Por que que não entrou em vigor hoje, segunda-feira? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem está solicitando aqui. Ainda não é ela. Pessoal, então por que que não entrou em vigor hoje? Porque em muitos municípios estendeu um feriado. Então, como no estado de São Paulo, antecipou alguns feriados, o que aconteceu é que eles não colocaram para hoje e começa segunda-feira, dia 5, a escola voltando com 35% da fase emergencial. As fases sendo vermelha, amarela, laranja, azul, branca, não interfere em escola aberta ou fechada. A escola ela passará a ficar sempre aberta. O que irá mudar é a porcentagem de alunos que irá frequentar a escola. Então, assim, tem uma grande diferença para um prefeito falar e para o prefeito realmente executar. Está muito bem embasada essa tese jurídica, então nós temos que aguardar e vamos ver. Ainda não apareceu aqui ela. Então nós vamos ter que aguardar esta semana para vermos o que os prefeitos do estado de São Paulo estão fazendo para que possa voltar ou não. Pessoal, estou aguardando aqui a Isabel voltar para a gente finalizando. Eu quero reforçar um convite para vocês. Equipe escolar, professores, mantenedores, tem um link lá na bio. A gente vai fazer uma live no YouTube referente a você essencial, escola essencial. Você tem que ativar essa identidade de você tem que se sentir participante de uma sociedade ativamente, onde você não vai se envergonhar, onde você não vai se sentir discriminado quando você falar que você é professor ou algum funcionário da escola. Nós temos que entender a responsabilidade e o que você interfere diretamente na vida de milhares de crianças, na vida de famílias, quando você orienta, quando você instrui aquela criança, o papel que você exerce. Gostaria muito, muito, muito de poder contar com a sua presença no dia... Vai ser na quarta-feira, o link a gente vai colocar lá só para quem está nesse grupo. Então, ele é um grupo que é realmente para profissionais da educação e eu gostaria muito que vocês participassem. Curtam aí, sigam aí o link do nosso perfil para que a gente possa ir entregando mais informações para vocês. Pessoal, até o momento a Isabel não voltou. Agora sim. Peraí. Vamos ver. Decreto... Calma aí. Guarulhos diz que o decreto municipal sobrepõe. Impossível. Eric, desculpa, meu telefone apagou. Fez assim, ó. Sem problema, Isabel. Acho que enquanto isso, a gente está conversando. live, né? Coisas de É porque está muito live. pesada essa live. Está muito boa. E quando ela está muito boa, acontece isso. Normalmente meu telefone cai no meio, é normal isso daí. Faz parte nas melhores lives, acontece isso, é só nas melhores. Desculpa. Imagina, continua, você estava tão veemente, tão assim empática. Isso, eu estava falando da sustentação jurídica de um decreto de um prefeito que diga que a educação não é atividade essencial, né? A educação no Brasil, ela não é um assunto de interesse simples, meramente local, né? Quando um prefeito fala que um bar não pode abrir, ou que uma padaria não pode abrir, ou que uma loja não pode abrir, essas são atividades de interesse meramente local, que não é o caso da educação, né? A educação ela é regulada por uma série de normas e leis que vão desde a esfera federal até a esfera municipal. Então, dificilmente um decreto nesse sentido de um prefeito tem sustentação jurídica. Tem um segundo ponto que a gente gosta de ressaltar também, que foi uma grande conquista, né, do governo do estado de São Paulo, que foi uma coisa que a gente também batalhou junto à Secretaria Estadual de Educação, que é a questão da vacinação prioritária dos professores, né? Como é que você justifica priorizar a vacinação prioritária dos professores, que vai começar agora dia 12 de abril. Acabaram de escrever isso aí. Isso, no meio de uma pandemia e quando existe escassez de vacinas e muita gente morrendo, como é que você justifica priorizar a vacinação dos profissionais da educação? Não vou falar só professores, não, profissionais da educação, né? Porque a vacina é para todos.
se não é uma atividade essencial, não é Isabel, mesmo? você travou para mim Porque de se novo. não é uma atividade Voltou. essencial, significa que ela o quê? Porque ela pode ficar fechada, né? Se ela Sim. pode ficar E aí não precisa fechada, então vacinar, né? os atuantes, por que que os atuantes dessa... Então, para a gente que sempre lutou pela vacinação prioritária dos profissionais de atividades essenciais, a gente vê com muita dificuldade que um prefeito consiga sustentar a prioridade de um grupo, né, sem que aquela atividade seja essencial. Né? Então, Ô, a Isabel. gente vê que um decreto nesse sentido não teria sustentação jurídica. Isabel, tem gente que coloca assim, o prefeito daqui da minha cidade, eles colocaram aqui alguma cidade, acho que não vai acatar. Deixa eu falar, eles não vão acatar, eles têm que obedecer. É decreto. Se é Sim, decreto, o prefeito faz amém. Faz amém. Ele não tem que acatar. Eu não sei se eu vou aderir ou não. Não, não é subjetivo, não é algo que ele possa escolher. Não é escolher, é decreto. Decreto é lei. Então o sim, Estado foi lá e pegou para ele essa obrigação. Então os prefeitos, ele tem que ter um outro decreto que ele vai lá e vai tomar dele. Nenhum sindicato pode, nada. É só o prefeito que tem que fazer um decreto que ele vai lá e vai retirar esse poder do Estado. Eu não sei como que um prefeito conseguiria fazer isso. É praticamente impossível um município conseguir não voltar no dia 5, pessoal. É praticamente impossível. Preparem a mala das crianças, limpem a escola, fortaleçam os protocolos, porque é 99, muita coisa que vocês, dia 5, vão estar trabalhando, vão estar na escola, a criança vai estar na escola. Entenda uma coisa, é opcional, é sistema híbrido, volta quem sente segurança, volta quem quer, não é obrigatório. Se você acha que a escola é importante para o seu filho, bacana. Se você é professor, sente inseguro, conversa com a escola, participa desse encontro que nós vamos ter quarta-feira, que eu tenho certeza que você vai mudar seu pensamento quanto a isso. Mas, dia 5, segunda-feira que vem, vocês vão estar... Vocês vão efetivamente ser essencial. Essencial. E a gente quer, exatamente. antes, até a semana que vem, a gente quer conversar com vocês sobre o que eu quero, o que a gente está preparando para vocês, equipe escolar, gestor escolar, professor. Então, chame os professores para entrar nesse grupo, porque só quem estiver nesse grupo vai receber isso daí. E é algo maravilhoso isso daí que nós vamos trabalhar com vocês. E aí, Isabel, o Isso. que mais desse decreto, Isabel, que vocês presentearam aqui o Estado de São Paulo? Eu acho que é isso, né? Educação, aulas presenciais, atividade essencial. Não precisa dizer muito, né? É realmente incrível. E agora a gente quer que seja reconhecido na esfera federal também, né? Muito bom! A gente tenha esse reconhecimento em todo o Brasil, né? Então, partiremos para a esfera federal sem a menor sombra de dúvidas. Sensacional. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos aqui alguns minutinhos só para a gente ir finalizando. Pessoal, estudos apontam realmente criança não infecta. Dificilmente você encontrou alguma criança que internou, que teve alguma gravidade. A grande maioria, infelizmente, que aconteceu alguma coisa com criança, ela já tinha comorbidades, ou seja, ela já era doente de outras coisas. E isso potencializou, isso agravou. Sabe que o número de acidentes domésticos aumentou muito nesses dias. Então as crianças estão internando porque os pais às vezes não estão conseguindo observar. O número de afogamentos e queimaduras aumentou demais. Saiba que 70% das crianças, infelizmente, vêm a falecer por conta de acidentes, não são doenças. Crianças de 0 a 14 anos, nós, papais, mamães, temos que estar atentos na questão de acidentes, primeiros socorros, afogamento, queimadura. Sabe a primeira causa, Isabel, de mortalidade entre crianças de 0 a 14 anos? Mais de 30%, Isabel, das crianças de 0 a 14 anos morrem em acidentes de trânsito. Ou seja, é no carro onde o pai não coloca o cinto ou a criança está brincando na rua sem a supervisão de um adulto. E é mais de 30%. Então, assim, é essas coisas que nós, papais, temos que ficar atentos. Quando a gente viaja, o risco de acidente de trânsito e de afogamento aumenta demais. Sim. E eu acho que é importante a gente, se eu pudesse dar uma o mensagem. atual revoga o anterior, sim. Que Desculpa, eu acho Isabel, que que estava respondendo.
Oi, tá me ouvindo? Oi? Tá Tô. me ouvindo? Ah, tá. Se eu pudesse complementar isso que Isabel, você está deixa eu fazer uma falando, pergunta que o Ale fez aqui tá, para você. Ó. O Ale fez uma pergunta fale, e eu vou fazer ela para você. Você acha, Isabel, que fale. haverá resistência por parte dos opositores? Sindicatos, Eu, secretarias, professores? então, vamos lá. A gente não mantém contato com sindicatos. Os professores com quem a gente mantém contato, como nós, são apoiadores dos escolas abertas, né? Eu tenho muito receio de resumir o professorado aos sindicatos, né? Porque os sindicatos, eles não representam todos os professores. Eu conheço várias professoras que querem voltar dia 5. Eu conheço várias professoras que têm horror à a ensino remoto. Eu conheço várias professoras que vêm nos apoiando no dia. Então, eu acho que resistência sempre vai ter, né? Seja dos sindicatos, seja de grupos que a gente escuta muito, não é a hora. Sempre vai ter resistência, mas a gente tem muita convicção de que aquilo que a gente vem defendendo é, é o caminho certo a se seguir, né? Como a gente falou aqui, a gente não é negacionista. A gente não quer abertura de escola a qualquer custo. A gente não prega a volta às aulas sem protocolos sanitários, com todas as crianças nas salas de aula. A gente não defende a abertura de escola que não tenha condição de abrir. A gente fez um trabalho profundo de visitar as escolas municipais e estaduais para se certificar que elas, de fato, tinham condições de cumprir protocolos, né? Todo o nosso trabalho tem um embasamento científico, fático, jurídico, muito relevante por trás, né? Não somos negacionistas, não achamos que não existe pandemia. Pelo contrário, a gente acha, inclusive, que é nossa responsabilidade que as escolas também não é só protocolo, não é só máscara, é nossa responsabilidade também, enquanto família, cumprir protocolos para que a escola dos nossos filhos seja segura, né? Outro dia alguém me falou assim: a mãe que manda o filho para a escola vai ter um senso de normalidade, vai querer dar festinha para o filho. Uma família que olha no jornal o número de mortes todo dia e acha que tudo bem dar uma festinha, né? Quer dizer, não é possível. A gente não defende isso. Pelo contrário, a gente é a favor das medidas restritivas. A gente foi a favor do fechamento das escolas no dia 15, a despeito de muitos dos nossos seguidores ficaram revoltados, né, da gente ter se colocado a favor, porque, de fato, a pandemia estava, né, no estado de São Paulo, estava indo para um lado que não seria seguro continuar com as escolas abertas, mas a gente já tem aí, ontem, né, a curva da pandemia no estado de São Paulo já começou a apresentar sinais de melhora, né? A gente sabe que as escolas são ambientes seguros, são ambientes controlados. Então, a nossa luta é uma luta que tem um embasamento científico muito forte. Então, sempre vai haver opositores, né? É disso que o mundo é feito. Se todo mundo gostasse do amarelo, que seria do azul. Mas a gente tem convicção que a gente está no caminho certo e que educação é essencial e que as crianças, depois de um ano de escolas fechadas, precisam voltar para a sala de aula. Se for esperar quando estiver pronto, Isabel, nunca vai estar. Nunca vai estar. Mas, ó, pessoal, e por que nunca estaria pronta? Porque a escola e a educação nunca foi essencial. Se você trabalha em escola e está aqui, o seu trabalho nunca foi essencial, ele sempre foi opcional, e voltava e fazia, e era de qualquer jeito. E hoje não é mais, hoje o seu trabalho é essencial, hoje o seu trabalho ele é valorizado. O Estado reconhece o seu trabalho como sendo algo essencial. O que você faz lá no seu trabalho é algo que impacta as próximas gerações, a próxima economia, os próximos prefeitos, os próximos vereadores, o próximo... todo mundo. Então, assim, o Estado entendeu
que é algo essencial, o trabalho, o seu propósito, o você acordar de manhã e ir trabalhar, o seu trabalho, ele é essencial. Uma das coisas que eu quero falar, e se a minha escola não quer voltar? Isso é um trabalho nosso agora, que a lei foi aplicada, é de fiscalizar, é de empenhar, é de você ligar lá para a escola e falar assim, você viu o decreto que saiu, 65597, que esse é um decreto que foi atualizado agora, no dia 26, 27, e ele fala que no dia 5 vai ter que abrir. Então, é que ainda estou vendo. Cobrem, exijam, para que o seu filho tenha o direito de estar na escola, para que a equipe escolar possa trabalhar no local seguro. O que nós estamos falando é que não é para a equipe escolar voltar de qualquer jeito, trabalhar sem nenhum tipo de EPI ou de cuidado, não é isso. Vocês já retornaram e vocês já sabem disso. Então, assim, é voltar com segurança, com os protocolos. A situação relativamente está um pouco pior do que antes em termos da severidade hoje da doença, mas o que você faz, ele é essencial. A minha filha precisa estar na escola para desenvolver, e elas vão com a maior alegria do mundo encontrar com vocês lá na escola, sabe? Então, assim, é de extrema importância o significado do seu trabalho lá na minha casa. Então, assim, por favor, se empenhe, você que é profissional de escola, se motive, tenha orgulho desse decreto, porque, assim, isso faz de você algo essencial para o nosso Estado. Então, assim, é algo maravilhoso isso. É maravilhoso. Isso. Que mais? Pessoal, vocês ficaram com alguma dúvida? Pessoal, é muito difícil não voltar no dia 5. É muito, muito difícil algum município não voltar no dia 5. A escola ela não é opcional se ela vai aderir ou não. O prefeito, para ele voltar atrás contra esse decreto, ele vai ter que ter um bom argumento, um bom decreto para retirar isso daí do poder estadual. É muito difícil. Hoje vocês, professores, escolas, vocês estão amparados pelo governo de São Paulo. Então o governo de São Paulo abraçou, acolheu vocês e ele está cuidando de vocês nessa parte hoje, falando que vocês são essenciais. O secretário de Educação, Rocieli, fez um bom trabalho. Parabéns. A gente normalmente a gente critica os políticos, a gente critica quem está lá, a gente atira muitas pedras neles, mas o Rocieli, desde o início, ele foi muito enfático contra o secretário de Saúde, contra uma série de outros sindicatos e outros adendos, e ele foi muito efetivo, corajoso, e ele bateu de frente com muita gente para poder fazer isso daí. Então, parabéns para você. E presenteou aí toda a categoria, né, com essa vacinação a partir do dia 12 de abril, que eu acho que é fundamental, é mais um passo, né, para garantir aí a segurança primordial dentro das escolas, né? Sensacional. Quero te agradecer, Isabel, você foi maravilhosa aqui conosco. Queria agradecer a você, pedir desculpas pela tosse e pelo telefone que parou no meio do caminho, mas eu acho ninguém nem percebeu. Fazedora de live de primeira viagem, né? A Alana já está mais profissa do que eu, ela tem a luzinha, o telefone dela não apaga e tal, mas enfim, desculpa aí pela tosse e pelo sumiço repentino, mas o meu telefone de fato apagou. Então... Não, foi maravilhoso, Isabel. Obrigado pelo seu tempo de hoje, de uma horinha aqui conosco, mas obrigado por dias que vocês estão aí na luta. Às vezes deixando o seu... Oi? Bota dia nisso. Eu acabei de ver uma amiga minha do Rio, minha amiga de infância, Renatinha, não consigo falar com ela há milênios, porque eu não falo mais com nenhuma amiga minha. A única coisa que eu falo é escolas abertas, ninguém mais aguenta. Renata, abre aí também escolas abertas aí no Rio. A gente fez muitas Renatinha, escolas... ela é uma grande militante das escolas abertas. A gente fez muitos protocolos para as escolas de Niterói, Búzios, Cabo Frio. Cabo Frio, que é perto de Búzios, né? Cabo Frio. Né? Região dos Lagos lá. Então a gente fez bastante protocolos para as escolas lá do Rio. Então, muito calor para lá quando ia para lá. Mas, pessoal, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Se você é mamãe, cobre a escola. Papai, cobre a escola.
se envolva com a escola, saiba que é a primeira pandemia que a escola está passando, a escola não passou por várias pandemias, como ninguém aqui nunca passou, e eles, ó, eles empenharam, eles investiram, eles capacitaram. Parabéns para cada escola, para cada professor que ó, virou youtuber, virou estrela, invadiu várias casas através do celular deles, do computador deles. Parabéns para todo mundo que se empenhou nesse tempo e não desistiu. E eu queria deixar aí uma última palavra. O artigo 206 da Constituição diz que a educação é responsabilidade do Estado, mas também da sociedade, em conjunto com a sociedade. Então, que nós, enquanto sociedade, façamos que, de fato, a essencialidade da educação não seja só no papel, não seja só no decreto, que a gente cobre, né, as escolas, os profissionais da educação, que a educação seja tratada com a essencialidade que ela merece, né, e que ela tem na nossa vida enquanto toda a sociedade. Então, é isso. Todos juntos. Ó, pessoal, sigam Escolas Abertas _Guarulhos, porque falaram que Guarulhos o secretário não quer deixar. Então, valorize aqui Guarulhos. Pessoal, muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Escolas, obrigada, Eric. Entra lá no link lá. Tchau, Isabel. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todo mundo. Qualquer dúvida, mandem lá para Escolas Abertas, manda para nós aqui do Suporte de Educação, que a gente vai auxiliando vocês. Tá bom. Parabéns para cada um de vocês. Tchau, tchau.